Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Olha, sexta bem agradável, né? Eu gosto do friozinho, não sei vocês. Quem gosta de frio aqui? Para dormir é bom, né, gente? Eu acho uma delícia. Comer alguma coisinha quente, um caldo, né? Essa semana minhas filhas disseram, pai, eu quero tomar caldo verde. Olha, onde a gente vai achar o caldo verde, né? Mas achamos, elas comeram assim, se deliciaram. E aquece, além de aquecer o corpo, aquece também a alma, né? A gente sai aquele sorriso gostoso. E também é um tempo de a gente pensar nos nossos irmãos, né? Que não têm a condição de dormir numa cama quentinha, né? De se envolver num cobertor, como a gente tem. Então, todo o tempo que nós temos é um convite à reflexão. Então, é uma sexta-feira especial. Eu gosto de vir aqui às sextas-feiras. A Magna até falou assim, Michel, tem outros dias. Eu falei, mas eu gosto da sexta. Né? Tem aquela frase famosa, já vinculada à sexta, não sei se vocês lembram. O pessoal fala, hoje sextou. Né? Então, para quem não trabalha final de semana, é uma delícia, né? A gente fala, final de semana eu vou organizar as coisas, vou ficar com a família. Então, é um dia que eu gosto muito. E o tema de hoje é um tema que está lá no livro Fonte Viva, no capítulo 5. Quem é que faz evangelho no lar? Para eu ter uma noção. Muito bom, hein? Então, o livro Fonte Viva é um dos livros que eu recomendo para fazer o evangelho no lar. Então, é uma coleção onde Emmanuel, por meio de Chico Xavier, pega trechinhos assim do Novo Testamento e se tornam verdadeiros poemas na interpretação da espiritualidade. E o tema Consegues Ir, para mim, ele é como se fosse uma provocação. Sabe, você consegue ir mesmo? Mas para a gente saber onde a gente quer ir, né, primeiro é necessário entender o que está dentro de nós. O que nós queremos? Nós chegamos no mês de junho já, né? Eu lembro, tive uma palestra, acho que no começo do ano, e parece que o tempo voou. Né? No estralar de dedos, saímos ali de janeiro, fevereiro, carnaval, Páscoa, já estamos em junho. Né? Então o tempo passa muito rápido. Vocês conseguem lembrar dos objetivos que vocês desenharam no começo do ano? Alguém consegue lembrar? Alguns sim, outros não. E eu costumo falar com a minha esposa assim, se eu não tiver objetivos, eu não consigo evoluir. Então toda semana eu tenho algum objetivo. Então, por exemplo, essa semana era vir fazer a palestra aqui. Então por que é um objetivo, né? Porque a gente tem que se preparar, a gente tem que montar a palestra, a gente tem que buscar informações, a gente passa uma semana assim se preservando mais de alguns assuntos, procurando estar mais antenado nas notícias. Então é um objetivo para a semana e graças a Deus está sendo cumprido. Agora, se você não tem objetivos na vida, a vida fica um pouquinho vazia, parece que falta alguma coisa, né? Então a gente não precisa estipular assim objetivos a tão longo prazo. Mas às vezes um objetivo por dia já é algo maravilhoso. Não precisa ser algo também muito grandioso, né? Mas algo que seja factível ali, que seja tranquilo de alcançar. Porque isso te motiva a buscar novos objetivos. Toda vez que a gente alcança aquele pequeno objetivo, é um ponto a mais que a gente se orgulha, né? A gente fala, olha, consegui fazer. E a espiritualidade, a gente pensa assim, vou no Seara de Kardec na sexta. E, não sei, vai ser um público aleatório. Mas na verdade não é. Houve todo um preparo ao longo da semana que a espiritualidade trabalhou para que nós pudéssemos estar aqui. E a casa já vem sendo preparada também ao longo da semana para o trabalho de psicografia que vai ter no domingo. Então tem todo um preparo sendo feito. Então nós não estamos aqui aleatoriamente. Né? Houve todo um preparo para que a gente conseguisse chegar até aqui. E tenho certeza que alguns tentaram vir e não conseguiram. E a gente, parabéns, já conseguimos vir, né? Então um pouco da palestra a gente já alcançou aqui. Vamos ver o restante agora. Tem uma música que eu gosto muito. A maioria de vocês são muito jovens, né? Eu já
falei isso anteriormente aqui, mas vou repetir. Eu tenho muita facilidade em adivinhar a idade das pessoas. Conhece alguém que tem esse dom? Não sei se é uma mediunidade que eu tenho, alguma coisa assim mais avançada, mas eu consigo adivinhar mais ou menos a média assim do público que está presente. Então vou falar aqui e ver se vocês concordam comigo ou não, né? Mas a média aqui hoje eu daria uma média de 21 anos, mais ou menos. Acertei? Então um pouquinho menos, né? 18? Então não sei se essa juventude vai conhecer essa música, né? Mas um dos trechos falava assim: e o futuro não é mais como era antigamente. Já ouviram essa frase? E o futuro não é mais como era antigamente. Essa frase remete um pouco à nostalgia, né? Aquele tempo que a gente tem saudades. E algumas vezes na vida a gente passa por isso. A gente fala, nossa, quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 14 anos, não doía o joelho, né? Olha, eu conseguia andar aqui a pé, não tinha problema, tinha saúde em dia, tinha muitos amigos, fazia isso, fazia aquilo. E a gente lembra isso com um certo saudosismo, para as coisas muito antigas e para coisas também recentes. Mesmo que a vida seja difícil em alguns momentos, a gente se vê dentro de uma zona de conforto. Por quê? Está difícil, mas a gente sabe lidar com aquilo. A gente já aprendeu a lidar com a pessoa, com o chefe, né? Com as dificuldades, com as limitações que a gente tem. Então a gente está dentro de uma zona de conforto. E aí, quando nós fizermos o nosso plano reencarnatório, isso é interessante de saber. Todos nós temos um planejamento aqui reencarnatório. De novo, a gente não está aqui por acaso. Vou dar um exemplo de uma criança, né? A criança, numa formação pedagógica, ela tem fases ali bem estabelecidas, né? Então, ali vai ter uma pré-alfabetização, depois começa ali no primeiro ano. Na minha época, depois a gente falava colegial, hoje já é outra coisa. Hoje é ensino médio, né? Ensino médium, tá ligado ao espiritismo. Então hoje as coisas são um pouquinho diferentes, mas existe ali um planejamento para que a criança se desenvolva. Então você leva ela no médico, o médico fala, ó, tá dentro de uma curva de crescimento, né? Então tem todos os parâmetros para a gente conseguir auxiliar a criança no seu desenvolvimento. Como espíritos encarnados, a gente também tem uma curva de desenvolvimento, que a espiritualidade também ajuda lá do outro lado. Para falar, a Magna está evoluindo bem, ela está acima da curva. Maravilha. O Michel está meio atrasado. Ficou ali para trás, a gente precisa dar um empurrãozinho para ele conseguir evoluir. Então, toda vez que a gente achar que a vida está muito calma, está muito tranquila, desconfie. Porque pode ser que venha aquele empurrãozinho para que a gente evolua. Isso é ruim? Vai depender um pouquinho do nosso ponto de vista. Mas, mar calmo não faz bons marinheiros. Já ouviram essa frase? Mar calmo não faz bons marinheiros. Então, para tudo que você quer se especializar na vida, você vai ter que passar por treinamento, vai ter que ser exigido, vai ter que ser provado para aquilo. E na Terra, ou nós estamos vivendo um momento de provas, que é muito bom, eu estudei, me preparei, se eu passar na prova, vou alcançar um degrau a mais. Ou nós estamos em expiação, que também é bom no sentido evolutivo, mas a expiação costuma ser um pouquinho mais dolorida. Costuma incomodar um pouquinho mais. Mas a gente não foge muito dessas duas situações. Ou estamos em provas ou expiação. Mas a misericórdia divina ela é tão bondosa que a gente não sente muito assim. A gente lembra de momentos na vida que foram mais difíceis. Talvez a gente esteja passando por um momento semelhante agora. Mas esse momento vai passar. Né? Como momentos difíceis já passaram, e momentos bons também passam. Né? Aquele momento de extrema alegria, passa 2, 3 dias, passa, a gente se ajusta de novo, e tudo na vida é passageiro. Da onde Emmanuel tira esse capítulo? Né? Do livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, onde diz: Vinde a mim,
É um convite de alguém que tinha experiência no que estava fazendo. Jesus falava com propriedade. Quando a gente fala nós somos cristãos, muitas vezes a gente esquece do que é ser cristão. E a gente pensa assim, eu aceitei Jesus, então agora está tudo certo, né? Os meus pecados foram redimidos pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, e agora só alegria. Posso descer lá as águas do batismo, todos os meus pecados são perdoados, e agora nova criatura sou. As pessoas falam assim, nossa, Michel, mas não é uma palestra espírita, você está meio evangélico, né? É porque eu tenho uma história de chegar a ser um presbítero de igreja evangélica. Então, de forma nenhuma é uma crítica, mas algo que eu vivenciei lá. Com o tempo eu fui percebendo que os meus pecados, na verdade, continuavam ali, né? Porque eram hábitos que eu precisava trabalhar. Então Jesus teve uma vida de sacrifícios, de muita doação. Então ser cristão, ser seguidor de Jesus, não significa ter uma vida fácil, uma vida tranquila, mas significa seguir os passos de Jesus. E os passos de Jesus foram passos desafiadores para qualquer um de nós. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, ele entende o que nós passamos, porque ele passou por coisas iguais. Jesus fala assim, olha, eu tive fome e me deste de comer, eu tive frio e me deste o que vestir, eu estive preso e foram me visitar. E os apóstolos falam, mas onde? Como que aconteceu isso com o Senhor que a gente não se lembra, né? E Jesus fala, toda vez que fizeste isso a um dos pequeninos, a um dos meus filhos, dos meus irmãos, é como se estivessem fazendo isso a mim. Então Jesus entende o que nós passamos. Então o convite dele é muito legítimo, de quem entende o que nós estamos enfrentando nos dias atuais. Esse convite se entende às pessoas que estão com mentes inquietas. Quem aqui se considera muito agitado? Ansioso. Tem alguém ansioso? E hoje a gente vai no médico, tudo você tem TDAH, eu vou te dar tal remédio, você tem tal coisa, vai tomar isso aqui. Então a gente está cada vez mais vendo as nossas inquietudes e ansiedades como enfermidades. Algumas vezes serão, e vai ser importante, né, ter o auxílio médico, e outras vezes são inquietações do espírito, porque a nossa mente ela trabalha tanto que se a gente não conseguir trabalhá-la adequadamente, a gente sai um pouquinho do normal, né? Isso faz parte. Eu estou aqui palestrando e com certeza vocês estão pensando, olha, chegar em casa eu tenho que terminar o jantar, eu tenho uma roupa para lavar, eu tenho que esperar meu filho, eu tenho que buscar não sei quem. E eu estou falando aqui e tem outros pensamentos vindo aqui na minha cabeça também. Poxa, minha filha, será que ela se vestiu bem? Ela estava tomando banho, estava frio. E eu estou falando. Então, nossa mente está trabalhando o tempo inteiro. E a gente tem que aprender o quê? A trabalhar a mente e os pensamentos de forma organizada, para que a gente consiga ir aos nossos objetivos, de forma coordenada. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, ele convida as pessoas que estão com a mente inquieta, para que elas possam refletir. Vir até aqui numa sexta-feira é uma oportunidade de reflexão, que é um momento que a gente não está falando, a gente não está mexendo no celular, espero. É um momento que a gente está se dedicando a buscar um alimento espiritual que no nosso cotidiano, na correria do nosso dia a dia, a gente não tem a possibilidade. Trabalhar os nossos pensamentos e a nossa mente. Corações atormentados. Quem aqui é mamãe? Olha quantas mamães. E a mamãe não dorme enquanto o filho não chegar em casa, né? Não entendem. A gente até cochila, mas é um olho no peixe e outro no gato, né? Qualquer barulhinho, a gente já vê o celular, mensagem, né? É um coração que está ali atormentado, está sofrendo, preocupado, né? Com isso e com outras coisas. Então Jesus faz o convite também. Se está com o coração atormentado, está difícil, está pesado, vinde a mim que eu posso auxiliar.
E se a gente não controla os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente entra em desequilíbrio, entra em desânimo. A gente perde o ânimo para as coisas. Porque parece que tudo que a gente faz não dá resultado. Porque é tanto pensamento, a gente não sabe exatamente o que a gente quer. A gente não sabe exatamente o que a gente sente. Então é um desperdício de energia muito grande e como não dá resultados, lembra que eu falei dos pequenos objetivos? Como a gente não alcança esses pequenos objetivos, vai gerando um certo desânimo na gente. E aí a gente chega no final de semana, na sexta-feira, a gente fala sextou, a energia já está lá embaixo, né? Mas aí vem para cá, toma um passe, assiste uma palestra, dá aquela melhorada, né? Aí chega em casa, começa de novo os pensamentos, os sentimentos, e a gente vai vivendo esse turbilhão de emoções, né? Gera o desânimo. Muitas vezes a gente perde a luta não porque fomos vencidos pelo problema, mas porque abandonamos o campo de batalha pelo cansaço. Então olha que interessante. Muitas vezes nós vamos perder a luta não porque fomos vencidos pelo problema, mas porque abandonamos o campo de batalha pelo cansaço. Até comentava com a Magna antes da palestra que minha filha hoje está com 24 anos, mas na época ela tinha 9 anos e teve um câncer infantil. E em vários momentos ela falava: papai, eu não quero mais fazer quimioterapia, estou cansada, não quero mais, me deixa assim do jeito que eu estou. E se a gente tivesse, se ela não fosse menor, né, na época, e a gente abrisse mão, ela teria sido vencida pelo cansaço, não pelo problema. Mas ao passo que a gente persistiu, que a gente conversou, que a gente se apoiou, que a família se uniu, um foi dando força para o outro, ela terminou o tratamento dela, né, e anos depois ela está uma jovem bonita, saudável, estudando, feliz, porque ela persistiu. Então, se a gente está muito cansado, às vezes a gente perde batalhas que nós poderíamos vencer, porque a gente não está conseguindo energia suficiente para lidar com aquilo. Então, a gente precisa renovar as nossas energias. E tem várias formas de fazer isso. Eu falei do caldo verde. Quem gosta de caldo verde? Tem aquele outro que é com frango, como que chama? Canja. Tem aquela música, né? É canja, é canja, é canja. Maravilha, renova energia. Um abraço renova energia. Um diálogo. Eu e a Magna ficamos conversando aqui 15 minutos. Já é gostoso, a gente já troca ideia, dá risada, troca experiências. Então a gente precisa de coisas que nos renovem energia. O dia que eu fui comer a canja com as minhas filhas, na TV estava passando Cidade Alerta. Tiro, porrada e bomba. Eu falei, troca esse canal, pelo amor de Deus. Vou comer um caldo assistindo isso, não dá. Então a gente tem que mudar assim a nossa vibração, sabe? Para a gente conseguir renovar a nossa energia cada dia, cada momento. É igual um celular. Meu celular não dura 24 horas, dá 12 horas preciso carregar na bateria. A gente precisa carregar a nossa bateria para conseguir vencer os nossos problemas. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus ele não fala em nenhum momento que ele iria resolver o problema daqueles que estavam lhe procurando. Isso é interessante, né? Em nenhum momento Jesus fala, vinde a mim que o seu problema está resolvido. Traga o seu amor em 3 dias. Jesus não falava isso. Mas vinde a mim, você que está cansado, com o coração aflito, com a mente inquieta, está cansado do trabalho, está num relacionamento complicado, está desempregado, vinde a mim que eu entendo vocês. E eu vos aliviarei. E o que é aliviar? É tirar um pouco do peso, um pouco da carga, é trazer leveza, é estender uma mão amiga e não resolver os nossos problemas. Fomos criados pensando que as lágrimas eram um sinal de fraqueza, mas as lágrimas que nascem da dor sincera são filtros da redenção. Eu fui criado, né, vocês que são mais jovens, né, essa fase aí dos 21 anos, talvez não compreendam muito bem.
Mas para quem já tem um pouquinho mais de idade, principalmente o homem, vai me entender. Uma pessoa hoje de 60, 70 anos, se a gente vê essa pessoa chorando, principalmente o homem, gera um certo abalo, assim, uma certa surpresa para a gente. Porque o homem foi criado numa cultura em que o homem não podia chorar. Eu, desde criança, era assim. Eu chorava, meu padrasto falava assim, engole o choro, homem não chora. Você precisa ser homem, você precisa lidar com seus problemas. Dava aquele safanão, saía, né? Tinha que engolir o choro. A gente foi criado assim, você não pode chorar, você não pode mostrar seus sentimentos, né? Então, quando a gente vê alguém de mais idade chorando, é porque realmente está difícil. Mas o choro, conforme o Emmanuel fala, é uma forma de você colocar para fora os seus sentimentos, de você trazer essa leveza para o corpo. E depois que a gente chora, não traz um certo alívio? Né? Que, às vezes chora copiosamente, ele soluça, parece que não tem controle, aí vai passando, toma um copo de água, né? Vai colocando ali para fora, o coração começa a se acalmar e a gente, poxa, agora eu estou me sentindo melhor, consigo lidar melhor com as situações. Então, em muitos cenários da nossa vida, nós vamos ser colocados à prova e em condições que a gente não vai suportar mais a dificuldade. A gente vai precisar colocar isso para fora. E a gente precisa sabe, quebrar essa cultura de que o homem não chora e dar vazão aos nossos sentimentos. Porque hoje a gente vive num distanciamento ainda social. Eu trabalho home office. Então, a cada 2, 3 dias eu preciso ir numa padaria, por exemplo, comprar pão, para ver pessoas, porque eu fico muito tempo dentro de casa. Levar as crianças na escola já é um passeio para mim. Poxa, estou interagindo com pessoas. E às vezes a gente não tem ninguém para conversar. E tem estudos que dizem que uma pessoa que está com muita dificuldade, ela está guardando ali dentro dela aqueles sentimentos. Se ela conversar por 8 minutos, são estudos científicos, aquilo já vai ajudá-la a resolver os problemas. 8 minutos. E nem sempre a gente tem alguém disponível para nos ouvir por 8 minutos. Nem sempre nós temos 8 minutos para oferecer para uma pessoa. Olha como é complicado, né? Então a gente precisa começar a rever um pouco do nosso tempo. A tecnologia ela é maravilhosa, né? Ela nos ajuda em muitas coisas. Mas era para a gente ter mais tempo com a tecnologia. E às vezes a gente está se tornando um pouco refém delas. Né? A gente fica ali no celular passando, né? Pega ali. Pá. A minha filha de 2 anos, ela pega o celular, ela usa assim muito raramente. Só quando ela está muito estressada que a gente dá um pouquinho para ver se ela acalma ali quando a gente está na rua e tal. Mas ela já pega, ela já faz assim, ó. Nossa, isso já era na espiritualidade, assim, né? Já reencarnou, já fazendo assim. A gente não aproveita o conteúdo, né? A gente não para responder uma mensagem. Falei para a Magna, é tanta mensagem que agora eu criei uma planilha no meu computador. Magna mandou mensagem. Eu olhei, não tive tempo de responder, eu anoto lá, retornar mensagem na Magna. Porque eu estava deixando de responder pessoas, né? E eu não gosto disso, eu gosto de interagir, né? Então a gente vai perdendo boas oportunidades porque a gente fica refém do tempo. A gente precisa lidar melhor com o nosso tempo. A dor que nos atinge traz em si uma proposta de consciência e transformação. Lembra do empurrãozinho que eu falei? Se a vida estiver muito tranquila, a gente precisa desconfiar. Vem ali uma dorzinha. E a dor não é ruim. Se você sente dor de cabeça, o problema não é a dor na cabeça, mas tem uma causa por trás. Pode ser pressão alta, né? Pode ser que você está com uma gripe, pode ser que você está com um problema de visão. Tem várias causas por trás que vão aparecer numa simples dor de cabeça. Então a dor é um sinal de alerta para falar, olha, alguma coisa está começando a sair do eixo, você precisa se movimentar. Às vezes é uma dor no rim, porque você não está se alimentando direito, não está bebendo muita água, e por aí vai. Então a dor é um sinal, um gatilho para que você tome uma consciência daquilo que está passando.
para que você vá um pouco mais além. Então a gente precisa observar as dores. Mas, Michel, a gente só evolui na dor? Lá na Bíblia fala assim, pelo amor ou pela dor? Então pelo amor também dá. Só que a gente precisa estar mais atento. A gente precisa estar mais consciente das coisas. Então, por exemplo, eu não faço exercício físico. Fico largado na minha cama lá o dia inteiro, não faço uma caminhada de 30 minutos. Vai passando o tempo, conscientemente, ali de bom grado, eu não estou tomando atitude, que seria pelo amor. E aí vai começar a vir as dores na perna, vai começar a vir problemas circulatórios. Aí eu vou no médico e ele fala, você precisa fazer a caminhada. Mas a gente já sabia que precisava fazer a caminhada. Só que a gente não optou em fazer pelo amor. Então vem a dor para te falar, você precisa tomar uma atitude. Às vezes a gente está vendo que o nosso relacionamento ele não está tão bom com o nosso cônjuge, com nossos filhos. E pelo amor a gente pode lidar com isso antes que vire um grande problema. Mas às vezes a gente está na zona de conforto, a gente sabe lidar com aquele problema e a gente deixa que o problema aumente. E aí vem aquela dor, vem as discussões, vem as brigas, vem a falta de entendimento. E aí nós somos obrigados a lidar com aquilo de uma forma mais dolorida. Então a dor que nos atinge traz em si uma proposta de consciência e transformação. O que tem mais doído em você nos dias atuais? Eu costumo dizer que se nós tivéssemos ganhado na Mega Sena ontem, nós não estaríamos aqui hoje. Quem tivesse ganhado na Mega Sena ontem, milionário, estaria aqui hoje no Ceará de Kardec. O pessoal é sincero, tá vendo? Ninguém, né? Então, se nós estamos vindo aqui, é porque nós estamos em busca de algo que transcende a matéria, algo mais espiritual, algo que vai nos preencher a alma. Então, nós carregamos todos alguma dor, alguma questão que nós precisamos trabalhar. Qual que é a questão que mais tem doído em você nos dias atuais? Seria ódio de alguém? Sinto raiva de alguém? Quando Jesus... eu brinco que o apóstolo Pedro, ele procura Jesus muito feliz. Né? Ele vai a Jesus radiante. Assim. Ele fala, Senhor, fala aqui para mim. Quantas vezes a gente pode perdoar o próximo? Quantas vezes está bom? Porque eu acho que o Pedro tinha passado uma semana difícil, ele tinha perdoado ali umas 2 vezes, sabe? Então ele estava assim, radiante, falando, passei de ano. Estou perdoando assim, nível elevado. E aí ele fala, Senhor, 7 vezes, tá bom? Que ele falou, eu já perdoei 2, 3, para chegar no 7 eu acho que eu consigo. Aí Jesus fala assim, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, por que Jesus fala que o perdão ele é infinito? Porque quando a gente está magoado, a gente está com raiva, com ódio de alguém, é como se fosse aquelas bolas de ferro que a gente amarra na gente e na outra pessoa. A gente fica amarrado, a gente só pensa na pessoa, não é verdade? É como se fosse uma paixão. A gente fala, o dia que eu ver aquela pessoa, ela vai ver só. Eu não consegui falar tudo o que eu queria, mas já estou com o texto aqui, vou até escrever para não esquecer. Eu vou falar isso, vou falar aquilo. A gente vai dormir pensando na pessoa, a gente acorda pensando na pessoa. Então, ódio é algo que nos amarra aquelas pessoas. E a maioria dos trabalhos mediúnicos que acontecem nas casas espíritas é um trabalho de conscientização, principalmente por parte do espírito, sobre a questão do perdão. Então, são vínculos no passado mal resolvidos e que precisam ser acertados por conta do ódio. Então, quem perdoa, na verdade, é uma pessoa inteligente, porque ela já dissipa daquele problema. Outra coisa que pode doer muito é a culpa. Por que a culpa? Se eu me sinto culpado por... Eu ia falar osmose, mas não é a palavra. Mas, por consequência, eu me condeno. Então eu falo, olha, eu não sou uma pessoa boa, eu não sou merecedor disso, eu não sou merecedor daquilo, e eu fecho portas. Então o auto-perdão também é libertador, porque todos nós erramos.
Vou errar uma, duas, três, quatro, não tem problema. Mas é a conscientização do meu erro. O que eu preciso fazer para errar menos? O que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma definição de o bom espírita, que é aquele que se esforça em combater os seus erros, as suas dificuldades. Então, estando aqui no objetivo de combater as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas limitações, já é um esforço que é muito válido para a espiritualidade. Então, nos perdoar é, na verdade, nos dar uma oportunidade de obter coisas melhores. Se eu não trabalho o ódio, né, no pensamento, o sentimento de culpa, isso atinge a minha parte emocional, somatiza no corpo físico e vai virar o quê? Doenças. Começa lá na camada espiritual, nos pensamentos, né? Vem para o meu sentimento, eu não trato, abala o meu emocional, aí eu desanimo, me dá síndrome do pânico, depressão, vai drenando toda a minha energia, meu corpo vai ficando doente, vou perdendo as forças, porque eu não estou conseguindo trabalhar e elevar os meus pensamentos. Ir até Jesus é procurá-lo sem receio, através da prece. Falar das nossas dores, pedir-lhe ajuda e também ouvir o que ele tem a nos dizer. A prece é diferente, por exemplo, de uma reza, né? O que seria a reza? Seria algo decorado. Então você tem lá por exemplo, a prece de Cáritas, né? Então é uma reza que está escrita em um papel, você vai lá e vai apenas ler, decorar e vai fazer. A prece, pelo contrário, ela é uma conversa íntima com Deus, com a espiritualidade, com Jesus, com os nossos mentores. Então tem que ser um momento onde a gente, de fato, se permite a nos abrir sinceramente para que a espiritualidade possa tocar os nossos corações. A gente falou aqui de pensamentos desordenados, sentimentos confusos. Quando a gente entra num momento de prece sincera, que a gente abre o nosso coração, a gente eleva os nossos padrões vibratórios. E a espiritualidade tem mais possibilidade de nos alcançar, de trazer aquele bom pensamento, aquela intuição, de repente auxiliar no trabalho de cura, de auxiliar no estágio de depressão. Mas a gente precisa fazer um esforço para sair daquele estágio, para sair daquele ponto e se elevar um pouquinho mais. Porque às vezes a gente está confortável de onde a gente está, é a zona de conforto. Porque eu estou com depressão, todo mundo fala, coitado dele, olha como ele está abatido. Então aquilo para a gente traz um certo conforto. A gente não quer sair dali. Mas a gente precisa dar um passo a mais. Porque as dores começam a ficar cada vez piores, cada vez mais fortes. Então é o momento da gente dar um passo além. Da gente, com o nosso esforço, a nossa dedicação, conseguir, sair um pouquinho ali daquela zona para que a espiritualidade venha e nos alcance. Eu vou vir no domingo, Michel, queria uma psicografia de um ente querido. Para você conseguir também, você precisa elevar o seu padrão vibratório. Porque é toda uma logística para a espiritualidade vir aqui, conseguir trazer esses irmãos. Então a gente precisa estar numa sintonia muito boa para poder auxiliá-los, para poder ajudar. Então é o momento da gente elevar os nossos pensamentos. No filme Cidade... Vou falar Cidade de Deus, ó. Cidade de Deus. O último filme de Emmanuel lançado, Nosso Lar 2, não é isso? Quem assistiu Nosso Lar 2? Essa casa aqui é incrível, gente. Vocês são demais. Lembra que tem um momento que eles fazem a prece, e a prece é como um feixe de luz que sai assim, né, pelos telhados, né, pelos edifícios e vão chegando ao mais alto? A prece tem que ser assim. E toda vez que eu saio de casa para ir a uma palestra ou visitar algum amigo em alguma outra filosofia,
eu sempre vou com a expectativa de que eu vou encontrar Jesus. Eu falo, nossa, bobinho, né? Mas eu saio com essa expectativa, sabia? Eu acho que hoje eu vou ver Jesus. Eu acho que hoje eu vou encontrar. Vou bater um papo com Jesus. E aí eu saio com aquela alegria. E toda vez que eu volto, embora eu não tenha visto Jesus ali fisicamente, eu saio com aquela impressão dentro de mim de que Jesus falou comigo de alguma forma. Então a prece tem que ser para isso. E aí o que a gente vai fazer quando sair daqui? A gente vai pegar todo esse alimento espiritual que nos foi concedido hoje, a gente vai levar para eles, através do sorriso, através do abraço, fortalecer a nossa fé, a nossa confiança. A gente vai chegar lá para ser estrutura dos nossos familiares, do nosso trabalho. A gente vai conseguir levar força para que eles superem as dificuldades que estão passando, assim como eu estou conseguindo superar a minha. Então é uma grande corrente do bem que a gente consegue através da prece. Quem topa fazer uma prece comigo? Bora lá, cai fogo do céu? Amém? Eu vou pedir para colocar uma música, por gentileza. Então vamos nesse instante, serenando os nossos pensamentos, tranquilizando os nossos corações e agradecendo a Jesus e a espiritualidade amiga pela oportunidade imensa de nos reunirmos nessa casa de oração. Hoje, quando amanheci o dia, eu nem imaginava o esforço, a programação que era realizada para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas eu pude perceber em cada instante do dia as dificuldades e barreiras que se erguiam para que eu não conseguisse chegar até esta casa. Mas no momento em que eu pude elevar os meus pensamentos, naquele momento em que eu pude ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, eu recebi todo o apoio para conseguir chegar até aqui. E não à toa o tema da palestra é Consegues ir? E nós chegamos até aqui, na expectativa de poder contemplar nas palavras do Evangelho a doce voz de Jesus a consolar os nossos corações, a trazer o alívio para as nossas almas, o refrigério que nos acalenta, que nos fortalece, como um bálsamo que vai curando as nossas feridas e nos fortalecendo para o dia a dia. Nós entregamos aqui, Jesus, as nossas provas mais difíceis, a nossa exaustão, aquilo que tem sido mais difícil, não para que o Senhor resolva, mas que nos dê sabedoria, força, para que a gente consiga superar e evoluir. Que eu tenha na minha consciência que existe um plano bem definido. Esse plano é um plano amoroso, um plano que nos acolhe diariamente e que através desse amor tão imenso que nós recebemos na noite de hoje, nós possamos fazer como Jesus fez com os 5 pães e os 3 peixes. Que nós possamos encher os nossos cestos na noite de hoje, levando esse amor que transborda para os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos. Que esse amor possa chegar aos orfanatos, aos asilos, aos hospitais, aos moradores de rua, aos países que estão em guerra, aos lugares mais distantes. Que esse amor se multiplique por todo o nosso planeta, que é considerado um planeta de amor e que está em constante transformação, e que possamos ser agentes vivos e trabalhadores da seara do Cristo.
Que o Senhor abençoe essa casa, cada um dos trabalhadores, e que ao retornar aos nossos lares e compromissos, possamos levar um sorriso de esperança e um abraço consolador, que é tudo que nós precisamos na noite de hoje. Que o Senhor possa estar conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e um ótimo final de semana.